Práticas ortodoxas de hoje. Estamos aqui recebendo o bispo metropolita da diocese Pireus e Salaminas, o bispo Geronde, onde estará nesta celebração da Divina Liturgia de hoje, aqui na cidade do Pireus, para a liturgia da consagração do altar desta paróquia, da paróquia da Anunciação, como vimos ontem no vídeo, mostrando sobre um pouco das vésperas do que aconteceu no dia de ontem. Então aqui vemos esse momento onde se inicia a oração da consagração do altar, e aqui tem a preparação onde está sendo colocado um pouco de areia. Essa areia está cobrindo os nomes, das pessoas que aí estão colocadas. São muitos papéis com vários nomes, e ali está sendo colocada então essa areia que vai cobrir esses nomes, e depois será dada a continuação desse rito de consagração do altar. Aí vemos então o bispo colocando as relíquias sagradas dentro desse relicário, onde vai ficar para sempre dentro desse altar. Ali está sendo colocadas as relíquias de 3 santos mártires. E agora vemos aí que está sendo derramado o óleo santo do miro. Esse óleo santo, o azeite que é usado para o batismo, o crisma, e aí é colocado, encharcado então as santas relíquias com o azeite santo. Agora o bispo coloca o relicário com as relíquias dentro do altar, e em seguida é adicionado vela derretida, vela de cera. Então é vela natural de cera de abelha. É adicionado aí dentro deste orifício onde foi colocado os nomes das pessoas. Junto com esta vela derretida, a cera de abelha, é colocado também aromas especiais, onde exalarão um perfume agradável de dentro desse altar. Aí estão os padres, junto com o bispo Gerondes, o bispo Fótios, todos aí para esta liturgia da consagração do altar da paróquia da Anunciação. Agora é adicionado um pouco mais desta areia, e aí é fechado então esse orifício do altar com o pedaço do mármore que daí foi tirado. Aí vemos que escorre a cera de abelha, a vela. Agora vemos aí o bispo então passando uma espátula para retirar o excesso da cera de abelha, da vela derretida. Então o bispo aí retirando esse excesso, e os padres aí em volta ajudando nesse momento
Isto porque para nós ortodoxos, o altar, que é sagrado, então para que se celebre as divina liturgia no altar, para que aconteça a celebração, é necessário que tenha um conjunto de coisas abençoadas e programadas para isso, como no caso a bênção do altar, e juntamente com a bênção do altar vem a bênção do antimício e de todos os objetos sagrados. Aí vemos eles martelando um pouco essa parte do altar que foi colocado a pedra ali, para que fique bem encaixado e firme com a cera derretida. Agora é a preparação para lavar o altar, fazer a limpeza, para retirar toda a poeira, tudo que possa estar aí de impureza no altar. E para essa limpeza, para essa lavagem do altar, é usado a água e sabão, um sabão natural de coco, e juntamente com esponjas, que são esponjas do mar, esponjas marítimas, virgens, que são usadas aí para essa limpeza do altar. São usados então 4 barras de sabão, onde representa aí os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e usado as 3 esponjas, representando então a Santíssima Trindade. Então aí acontece aí a lavagem do altar, a purificação, a limpeza, onde é realizado pelos padres e os bispos. Então é usado para limpar todo o altar, a coluna central, a parte de cima do altar e também a base. Aí vemos o bispo Fótios, que é o bispo da diocese de Volos. Juntamente com o bispo Guerôndios, que é o bispo da diocese de Pireás e Salamina. Então aí está lavando já a base do altar. Agora então começa a secagem, onde são usadas 3 toalhas brancas, também representando a Santíssima Trindade, para secar aí toda a água, o sabão que está neste altar. Agora está sendo derramado
uma água aromática de rosas. Essa água com cheiro de rosas é colocado para fazer essa iniciação do processo de aromatização do altar. Aí agora também é colocado mais 2 fragrâncias, onde uma é egípcia e a outra grega. E sempre derramado em formato de cruz. E assim, vemos agora que estão a espalhar cuidadosamente para que não caia no chão estes perfumes, esses aromas. Então é espalhado em toda a parte de cima do altar. E aí é feito essa purificação com esses perfumes, depois de toda a oração de preparação para esse momento. Aí o bispo também vai explicando às pessoas o que está acontecendo dentro do altar, porque esse momento é para lembrar quando as miroforas, as divinas mulheres que serviam a Jesus, foram ao túmulo de Cristo para ali fazer com que o corpo de Cristo ficasse banhado com os perfumes, uma preparação para o corpo de Cristo. Então, o altar também é o túmulo de Nosso Senhor. Agora, com o altar cheio desses perfumes, é colocado aí o andimício. O andimício é um pedaço de pano quadrado e esse pedaço de pano ele tem estampado Cristo morto, Cristo no sepulcro, Cristo na cruz e também Cristo ressuscitado. Junto também tem os 4 evangelistas e uma representação da Santa Ceia e também de Cristo no céu, juntamente com o Pai e o Divino Espírito Santo. Então, nesse momento, é usado, aí tem 50 antimícios, que é usado para a celebração da Divina Liturgia. E esses antimícios agora estão sendo purificados e também perfumados com esse aroma que está no altar, e isto faz com que cada liturgia que é celebrada, o sacerdote use esse antimício que é abençoado nesse dia de hoje, e assim, aí está o bispo mostrando o antimício, onde nenhum sacerdote pode celebrar uma liturgia sem esse antimício. E o antimício ele sempre vem com a assinatura do bispo daquela diocese. Mesmo que o bispo já tenha falecido, mas o sacerdote pode continuar usando o antimício de igual forma, porque é um representante da igreja. O que não é permitido é um sacerdote celebrar a divina liturgia sem o antimício. Significa que o antimício ele é necessário para a celebração da Divina Liturgia e esse antimício só tem validade com a assinatura do bispo. Um sacerdote que não tem um bispo, ele não pode ser um sacerdote legitimamente válido. Agora vemos aí também o bispo fazendo a assinatura na sávana, este que foi como que o lençol usado para enrolar o corpo de Cristo quando estava morto no sepulcro. É como que uma representação do sudário, do santo sudário de Cristo.
E aí vemos então que o bispo ele assina e também os outros bispos, no caso aqui o bispo Fótios, que estava presente juntamente com o bispo Guerondes, ele também assina. Não é necessário que haja mais de um bispo para isso, mas aqui hoje, nessa Divina Liturgia, teve a participação também do bispo da Diocese de Volos, o bispo Fótios. Então aí ele assina, e aí o bispo mostrando que essa caneta que foi usada para assinar, ela terá que ser queimada, ela não é usada para outra finalidade. Então ela vai ser queimada porque ela foi usada para escrever ali na sávana, no lençol que cobriu o corpo do nosso Senhor. Aí vemos já colocando as outras partes, completando o altar, colocando a toalha do altar, colocando já o evangelho, o artofório, as velas, tudo aquilo que compõe os objetos sagrados que estão colocados no altar. Então aí são já colocados no seu devido lugar e feito as orações de bênção para cada objeto sagrado que aí é colocado. Agora vemos o bispo fazendo a oração, essa oração final da bênção do altar e depois a continuação da Divina Liturgia de forma já normal. Esta capela da Anunciação, ela está sendo reformada, ela não está pronta, ainda está sem os ícones. Aí no teto que vemos agora o poliélio, ali no teto que está azul, ele vai ser feito os ícones sobre as festas principais de Nosso Senhor e também o pantocrátoro que é colocado no teto, acima das nossas cabeças. Aí vemos o bispo, então, se preparando já para, na parte da liturgia onde acontece a grande saída com os santos dons, onde ali é levado o pão e o vinho, que será para nós corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vemos o bispo Fótios, também o padre Jorge, que é o padre da Catedral da Dormição da Virgem Maria, o padre Mercúrio, o pároco da paróquia de São Jorge, o padre Cristóvão, da paróquia São Cosme, o padre Calínicos, da paróquia São Fanúrio, o padre Simeão, da paróquia Santa Marina, o padre Pedro, da paróquia de Santo Esperidião, o padre Sofrônio, do mosteiro de São Miná, o padre Lucas,
pároco desta paróquia da Anunciação, o Padre Crisóstomo, pároco do Mosteiro dos Miroforas, o Padre Constantino, da Diocese de Atenas, Ática e Biotia. Aí vemos também já se preparando com o ósculo santo, o beijo da paz, onde estão se cumprimentando e pedindo, aí se pede perdão um ao outro para poderem comungar livre, com o coração livre de qualquer mau sentimento que um possa ter com o outro. Então, aí é um momento de reconciliação para que assim possam comungar sem estar com o coração manchado pela raiva, pelos sentimentos negativos, por qualquer tipo de pecado que seja causado pelas nossas más inclinações e vícios e todos os nossos pecados com os maus que causamos um com o outro. E aqui finalizamos essa divina liturgia de hoje com o canto do Accionistim. Digna és a Virgem Santíssima, toda digna, toda pura, toda santa. E aqui o Pai Nosso, recitado por algumas das crianças daqui da paróquia. Então que Deus abençoe a todos nós, que a Virgem Santíssima nos cubra com a sua veste sagrada e que possamos sempre viver unidos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre prontos para o perdão e o amor de nosso Senhor e dos nossos irmãos. Que Deus abençoe a todos nós.